Olá, meu nome é Bruno Epsen, eu sou médico neurologista, trabalho no Hospital Geral de Fortaleza. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os inibidores da acetilcolinesterase, os anticolinesterásicos. Então nós vamos conversar sobre indicações dessas medicações, posologias e manejo de efeitos adversos. Então o roteiro da nossa agenda, da nossa aula de hoje, nós vamos abordar primeiro como é que funciona o sistema colinérgico, qual que é o papel dos anticolinesterásicos na doença de Alzheimer, quais anticolinesterásicos de ação central nós temos disponíveis, quando utilizar os inibidores da acetilcolinesterase no tratamento da doença de Alzheimer, como é que a gente pode manejar aqueles efeitos colaterais e finalizaremos com algumas mensagens para levar para casa. Então, começando do começo, como é que funciona o sistema colinérgico? Então é importante que a gente entenda que existem neurônios colinérgicos que estão localizados especialmente no prosencéfalo basal, nas áreas mais basais do cérebro, principalmente o núcleo basal de Meynert. E essa região é uma região que ela é particularmente bastante afetada na doença de Alzheimer. Mas esse sistema colinérgico ele não é afetado exclusivamente na doença de Alzheimer. Diversas outras condições degenerativas, outras causas de demência também são bastante afetadas. Também afetam bastante esse sistema colinérgico. Isso ocorre particularmente também na demência com corpus de Levy e na demência da doença de Parkinson. Então a gente já consegue entender que essas medicações, os anticolinesterásicos, eles vão ter um papel importante não só na doença de Alzheimer, mas também vão ser a base do tratamento sintomático de outras condições como essas duas, né, como o Levy, como a demência da doença de Parkinson, que eu acabei de comentar com vocês. É importante que a gente entenda que essa deficiência, esse déficit do tônus colinérgico a nível do sistema nervoso central presente nessas condições é que vão causar a maior parte dos sintomas desses pacientes. Então a gente já pode entender que a gente tentando aumentar esse tônus colinérgico a nível do sistema nervoso central, isso vai ser a base do tratamento sintomático, né, dessas condições, especialmente da doença de Alzheimer, que é o foco desse nosso curso. Então essa é uma figura em que a gente pode ver aqui o núcleo basal de Meynert, nessa região do prosencéfalo basal, e do núcleo basal de Meynert, né, então do começo dessas vias colinérgicas, você vê que são vias que têm uma projeção difusa a nível de todo o cérebro, principalmente para essas regiões mais subcorticais. Então se você tem uma degeneração dessa região, você vai ter um prejuízo de toda essa via, levando a essa redução do tônus colinérgico, né? E na doença de Alzheimer, então, pela fisiopatologia da doença de Alzheimer, o que a gente mais aceita hoje, a teoria da cascata amiloide, então deposição da proteína beta-amiloide, induzindo a fosforilação da proteína tau, que isso em última instância vai levar a um dano e uma lesão de alguns neurônios. Então, esses neurônios do núcleo basal de Meynert, desse prosencéfalo basal, vão ser particularmente lesionados, explicando então por que a gente tem essa deficiência de acetilcolina a nível do sistema nervoso central. Essa sinapse colinérgica, acredito que ela já foi abordada em algum outro momento do curso, mas eu acho que é extremamente importante reforçar essa sinapse colinérgica para que a gente possa entender um pouco mais sobre as medicações que a gente vai falar daqui a pouco. Então essa é uma figura esquemática da sinapse colinérgica, em que aqui a gente tem uma terminação pré-sináptica, o prolongamento do neurônio pré-sináptico. Aqui a gente tem o neurônio pós-sináptico aqui embaixo, e aqui do lado a gente tem uma célula da glia. Então é uma figura bastante complexa, mas vamos tentar seguir por passos. Dentro da terminação pós-sináptica, nós temos a presença da acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai ser colocada dentro dessas vesículas de armazenamento pelo transportador vesicular de acetilcolina e, quando necessário, essa vesícula contendo acetilcolina vai se fundir à membrana, né, pré-sináptica e vai liberar a acetilcolina na fenda. Essa acetilcolina ela vai se ligar a esse receptor muscarínico, que é um receptor acoplado à proteína G, então que vai desencadear todas aquelas alterações no neurônio pós-sináptico para exercer sua função. Mas essa acetilcolina no neurônio pós-sináptico também
vai se ligar ao receptor nicotínico. O receptor nicotínico, na verdade, é um canal iônico. Tá? Então, essa acetilcolina ela consegue passar para exercer sua função. Dentro da célula da glia, essa acetilcolina ela também consegue ter essa entrada facilitada, tá bom? Para exercer a sua ação. E a gente entende que nós temos a presença da acetilcolinesterase, ou seja, a enzima que vai degradar a acetilcolina em colina. Isso ocorre tanto a nível da fenda sináptica, como essa acetilcolinesterase também está presente dentro do neurônio pré-sináptico, degradando a acetilcolina que está livre em colina que é inativa, não tem essa função que a gente espera. Então essa colina, depois de ser degradada, ela vai ser transportada para dentro do neurônio pré-sináptico, para que depois sofra também as devidas alterações para ser produzir novamente acetilcolina. E além da acetilcolinesterase, que faz essa degradação de acetilcolina em colina, nós temos outra enzima chamada butirilcolinesterase, que vai degradar a acetilcolina, transformando em colina, mas agora ela está presente dentro da célula da glia. Então é importante que a gente entenda a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase, porque esses vão ser alvos das nossas medicações, tá bom? Também receptor muscarínico e receptor nicotínico. Então vamos em frente. Então, o sistema colinérgico. A gente entende que a ativação do sistema colinérgico vai levar a uma ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. E a função, essa ação do sistema nervoso autônomo parasimpático é de basicamente causar algumas alterações, seja de constrição pupilar, que a gente chama de miose, bradicardia, aumento do peristaltismo intestinal, contração da bexiga, aumento da salivação, constrição brônquica, estimulação de pâncreas exógeno e estimulação da ereção em órgãos genitais. Então, gravem essa ação do sistema parasimpático, porque se a gente entende o que é que o aumento do tônus colinérgico vai causar, isso já vai ser basicamente alguns dos efeitos colaterais dessas medicações. Passando um pouco mais à frente, qual é que é o papel dos inibidores da acetilcolinesterase, dos anticolinesterásicos, na doença de Alzheimer? É importante que a gente entenda que essas medicações elas trazem um benefício para esses pacientes. Então essa é uma revisão da Cochrane, de 2006, em que mostra que essas medicações elas causam benefício modesto na cognição, sintomas neuropsiquiátricos e em atividades de vida diária. Então essa revisão da Cochrane, ela avaliou mais de 3.000 pacientes em fases leves a moderadas que fizeram uso dessas medicações, tiveram acompanhamento por 6 a 12 meses de tratamento. Então, o que é que eles conseguiram encontrar? Que o uso dessas medicações nesses pacientes levou a uma melhora de 2,7 pontos no ADAS-Cog. Então, comparando quem usou com quem não usou, teve essa diferença de 2,7 pontos. Importante que a gente entenda que o ADAS-Cog é uma escala de avaliação cognitiva que tem 70 pontos. Então, 2,7 pontos de diferença é algo pequeno. Uma melhora de 1,37 pontos no mini exame do estado mental. Então, o mini exame do estado mental a gente vai abordar em outro momento aqui do curso, mas é uma escala que provavelmente todos vocês já ouviram falar e que ela tem 30 pontos, então é uma diferença também pequena, mas é uma diferença. E que aqueles indivíduos que utilizaram essas medicações tiveram impressão de melhora global em escalas de atividade de vida diária. Tá? E essa revisão e diversas outras na literatura não encontraram diferenças significativas entre aquelas medicações dessa classe. Ou seja, donepezila, galantamina e rivastigmina, todas elas parecem que têm um benefício muito equivalente. Outro trabalho, agora uma meta-análise, que acompanhou 16 ensaios clínicos com essas medicações, ou seja, mais de 5.000 indivíduos tratados com essas medicações, e quase 3.000 que utilizaram placebo, e que utilizaram como principal desfecho aquela escala do ADAS-Cog que a gente comentou. Essa meta-análise foi uma meta-análise que avaliou os NNTs, o número necessário para tratar. Então, se a gente for perceber, o NNT para estabilização dos sintomas cognitivos com o uso dessas medicações é de 7. O NNT para melhora mínima é de 12, e o NNT para melhora importante é de 42.
Eu imagino que alguns de vocês possam estar pensando, nossa, mas NNT de 42 é um NNT meio alto, mas é exatamente o mesmo NNT da aspirina para prevenir mortalidade no infarto miocárdico. Então a gente entende que assim, é um NNT para melhora importante, mas para estabilizar aqueles sintomas cognitivos, que é algo que a gente espera que aconteça com essas medicações, é um NNT de 7. Então, um NNT realmente muito baixo, um excelente NNT. Por outro lado, se a gente for avaliar o NNH, ou seja, o número necessário para trazer algum malefício, né, algum efeito adverso, é de 12. Então, a gente também já consegue entender que essas medicações, sim, elas têm alguns efeitos colaterais e que não são tão infrequentes assim. E que a taxa de abandono do tratamento por efeitos adversos nesses pacientes avaliados nessa meta-análise foi de 7%. Então, apesar de alguns efeitos colaterais, a maioria dos pacientes conseguem continuar, a maioria dos pacientes consegue continuar com o tratamento com essas medicações. Então, avançando mais um pouco nessa nossa conversa, quais são os inibidores da acetilcolinesterase de ação central? Né? Então, o que a gente quer é aumentar aquele tônus colinético a nível de sistema nervoso central. Então, o primeiro deles é a donepezila. A donepezila é um inibidor reversível e não competitivo da acetilcolinesterase. Então, se a gente for voltar aqui para aquela nossa fenda sináptica, né, aquela nossa sinapse colinética, a gente pode ver que a donepezila ela vai inibir a acetilcolinesterase tanto na fenda como a acetilcolinesterase que está dentro da membrana do neurônio pré-sináptico. Né? Então, se a gente tem essa inibição da acetilcolinesterase, nós vamos ter menos conversão, degradação de acetilcolina, que é ativa, em colina, que é inativa. Então, algumas informações sobre a donepezila. A donepezila ela é disponível, suas apresentações são em comprimidos de 5 e de 10 miligramas. A duração do efeito, a meia-vida da donepezila é extremamente alta, é algo por volta de 70 horas. Suas indicações para uso label, as indicações aprovadas em bula, é para a doença de Alzheimer. Já para o tratamento, o uso off-label, que não está em bula, mas que tem respaldo na literatura, para o uso em demência da doença de Parkinson, demência com Corpus-Levy, demência mista, Alzheimer mais vascular, sintomas cognitivos na esquizofrenia e pós-traumatismo crânioencefálico. Posologia e titulação da donepezila. Então a gente começa com um comprimido de 5 miligramas, uma vez ao dia, e depois de 4 a 6 semanas a gente aumenta para 10 miligramas, ou seja, um comprimido de 10 miligramas também uma vez ao dia. Vocês podem ver que essas duas apresentações estão em negrito porque 5 miligramas dia e 10 miligramas dia, ambas são doses consideradas terapêuticas. Então, mesmo indivíduos que estão utilizando só 5 miligramas dia, isso já é uma dose terapêutica. O PCDT, que é a base desse nosso curso, recomenda que essas medicações sejam feitas com ou sem alimentos. E também recomenda, inclusive a bula da donepezila recomenda que essa medicação seja administrada à noite. Eu vou dar aqui a minha sugestão como especialista e que vários especialistas também fazem, que a gente tente orientar a administração da donepezila pela manhã. Por que pela manhã? Porque alguns pacientes que utilizam a donepezila podem ter alterações de sono. Então, se a gente der à noite, isso se torna particularmente um pouco mais comum. Então, sugestão de que a gente oriente o uso pela manhã e após uma refeição. E o que é que nós vamos ter de particularidades da donepezila é que ela é uma excelente opção dentre os medicamentos dessa classe para aqueles indivíduos que são mal aderentes, já que a sua meia-vida é muito longa. Passando para o próximo, a galantamina. A galantamina é um inibidor reversível e competitivo da acetilcolinesterase e é um modulador, que o que é que ela vai ter de mecanismo a mais, é um modulador alostérico positivo do receptor nicotínico da acetilcolina. Então vamos voltar aqui para aquela nossa sinapse. Então a gente vê que ela vai ter ação parecida com a donepezila, de inibir a ação da acetilcolinesterase, mas ela também vai atuar aqui, um mecanismo a mais, modulando aquele receptor nicotínico da acetilcolina. Então, é um mecanismo adicional, que teoricamente isso traria um benefício a mais
para esses pacientes, mas que na prática, né, as revisões de literatura, os trabalhos da literatura mostram que talvez seja mais teórico do que de fato um efeito objetivo e real. Informações sobre a galantamina. A galantamina é disponível através de cápsulas de liberação prolongada de 8, 16 e de 24 miligramas. A meia-vida, a duração, a meia-vida da galantamina é relativamente curta, de 7 horas, mas essas cápsulas de liberação prolongada possibilitam que essa medicação seja administrada apenas uma vez ao dia. Né? Indicações em bula da galantamina para o tratamento da doença de Alzheimer e para a demência mista, Alzheimer mais vascular. Já aquelas indicações fora de bula, mas que também parece ter um respaldo na literatura, demência da doença de Parkinson, demência com corpus de Levy, sintomas cognitivos na esquizofrenia e pós-TCE. Posologia, começamos com 8 miligramas uma vez ao dia. Né? Aqui a orientação é que seja feito também pela manhã e também com alimentos. Depois de 4 semanas a gente aumenta para 16 miligramas uma vez ao dia. E depois de mais 4 semanas, se tolerado, a gente aumenta para 24 miligramas uma vez ao dia. Vejam que 8 miligramas não está em negrito, porque 8 miligramas ao dia não é uma dose terapêutica. Então, dose terapêutica da galantamina, 16 e 24 miligramas dia. Então, eventualmente, gente, entendam que a gente começa com a medicação, optei pela galantamina, vou começar com 8 miligramas dia, aumentei para 16 miligramas, o paciente teve efeitos colaterais. Náusea, enjoo, diarreia, não está tolerando. Vou reduzir, manter o paciente com 8 miligramas dia. Não dá, isso não é dose terapêutica. A donepezila, por exemplo, a gente viu que mesmo 5 miligramas, que é a dose mínima, já é considerada uma dose terapêutica. Tá? Particularidades aí que a gente vai ter da galantamina é que a gente não pode abrir as cápsulas, então tem alguns pacientes, alguns cuidadores que, vou abrir a cápsula, liberar aquele pozinho dentro para misturar no suco, misturar na comida, não pode. Né? A gente viu que a meia-vida dela é curta e aí você perde totalmente as propriedades farmacológicas da medicação se você fizer isso. Então não pode abrir a cápsula. E lembrar que naqueles indivíduos com doença renal crônica ou com insuficiência hepática já considerada moderada, a dose máxima vai ser uma dose de 16 miligramas ao dia. Passando aqui para o nosso último representante da classe, né, a rivastigmina. Então, a rivastigmina é um inibidor pseudo-reversível da acetilcolinesterase e também da butirilcolinesterase. Vamos voltar aqui para a nossa sinapse colinérgica. Ela vai ter aquele mesma ação de inibir a acetilcolinesterase, então vocês podem ver que esse é um mecanismo comum às 3 medicações da classe. Mas o que tem diferente é que ela também vai inibir a butirilcolinesterase. Então, a butirilcolinesterase está presente dentro das células da glia. Isso, teoricamente, novamente, poderia trazer um benefício adicional a mais naqueles indivíduos já em fases mais avançadas da doença, em que você vai ter proporcionalmente menos neurônios, que já sofreram degeneração e morte, e mais células da glia, que são aquelas células de sustentação do cérebro. Mas, porque butirilcolinesterase está na célula da glia. Mas, novamente, isso é um racional mais teórico do que propriamente prático. Então, particularidades, né, sobre informações sobre a rivastigmina. A rivastigmina vai ser disponível na forma de cápsulas orais de 1,5, 3, 4,5 e 6 miligramas, e na solução oral de 2 miligramas por ml. E também no PET transdérmico, ou seja, no adesivo transdérmico de 5 centímetros quadrados, que libera 4,6 miligramas em 24 horas, o adesivo de 10 centímetros quadrados, que libera 9,5 miligramas em 24 horas, e o adesivo de 15 centímetros quadrados, que libera 13,3 miligramas em 24 horas. Lembrem que no SUS a gente não vai ter disponível essa formulação de 15 centímetros quadrados do adesivo, o restante a gente tem. A duração do efeito. Então, a rivastigmina ela tem uma meia-vida extremamente curta, de 1h30, porque ela, como a gente viu, ela é um inibidor pseudo-irreversível da acetilcolinesterase. Então, ela vai ser rapidamente degradada ali na fenda sináptica, mas ela forma um metabólito que tem uma meia-vida um pouco maior, então a duração do efeito dela gira em torno de 10 horas. Mas ainda é 10 horas, então a gente precisa de 2 tomadas ao dia dessas formas orais da rivastigmina.
Mas a rivastigmina tem aquela apresentação transdérmica, então a duração do efeito é de 24 horas, né? Então, enquanto o adesivo estiver colado, vai estar liberando a medicação gradualmente, né? E é importante entender também que depois que esse adesivo é retirado, o efeito, né, o efeito da duração da medicação desaparece depois de 3 horas. Então isso é particularmente bom da gente saber, porque muitas vezes, às vezes aumento de dose, o paciente pode fazer efeitos colaterais um pouco mais importantes, bradicardia, hipotensão, e aí depois que você retira o adesivo, rapidamente o efeito da medicação vai embora. Né? Então, indicações de uso on-label, doença de Alzheimer e demência da doença de Parkinson. Posologia. Então, as formas de apresentação oral, a gente começa com 1,5 mg 2 vezes ao dia, depois 3 mg 2 vezes ao dia, 4,5 mg 2 vezes ao dia e dose máxima de 6 mg 2 vezes ao dia. Esse aumento, essa titulação vai ser feita a cada 2 semanas e é orientado que a rivastigmina seja dada junto com as refeições. E lembrar que essa dose de 1,5 mg 2 vezes ao dia, ela não é uma dose considerada terapêutica. Já os adesivos apresentação transdérmica, então a gente começa com 5 centímetros quadrados e a cada 4 semanas a gente aumenta para a dose seguinte, de 10 centímetros e de 15 centímetros. Lembrando que esse de 15 centímetros quadrados não está disponível no SUS. Então no SUS a gente vai usar o de 5, 10, que ficaria a dose máxima. Pode ser feito, gente, uma conversão entre pacientes que usam apresentações orais para pacientes que vão para apresentação transdérmica. Então, basicamente, se aquele paciente estiver usando uma dose menor do que 6 mg ao dia da rivastigmina oral, você pode transicionar de maneira imediata para o adesivo de 5 centímetros. Tá? Então, se o paciente já... E aí você esperaria 4 semanas e aí iria para uma dose... aumentaria a dose do adesivo depois das 4 semanas. Tá? Particularidades da rivastigmina. Então, a rivastigmina ela tem uma baixa interação medicamentosa, porque o metabolismo dela não é feito a nível hepático através pela CYP, pelo citocromo P450. Então, ela é feita por esterases leucocitárias. Então, a gente entende que o mecanismo dela, o metabolismo dela é diferente. Né? Eu lembro que eu falei para vocês que ela vai ser já degradada, já metabolizada ali na própria fenda sináptica. E que ela é o único representante do grupo em que a gente consegue ter a possibilidade do uso parenteral através do PET, né, do adesivo transdérmico. Então, quando que nós vamos utilizar os inibidores da acetilcolinesterase na doença de Alzheimer? Então, vamos lá. Primeiro, os critérios de inclusão na indivíduos com fases leves e moderadas da doença de Alzheimer. Então, a gente aí vai poder usar tanto donepezila, galantamina ou rivastigmina. Então, basicamente, o que é preciso? Tem um diagnóstico de doença de Alzheimer provável, que isso foi abordado em outro momento do curso, né? Pelos critérios ou da Academia Brasileira de Neurologia, ou pelos critérios do NIA-AA, né? National Institute on Aging e Alzheimer's Association. Esses indivíduos precisam ter um mini exame do estado mental entre 12 e 24 pontos, se tiverem mais de 4 anos de escolaridade, ou entre 8 e 21 pontos, se tiverem menos de 4 anos de escolaridade. Se a gente for classificar pelo CDR, então vão ser indivíduos com CDR 1 ou 2, né, demência leve e moderada, e são indivíduos que precisam ter uma evidência na neuroimagem estrutural, através de tomografia ou de ressonância magnética, e uma bioquímica sem a evidência de outras causas potencialmente reversíveis para aquele quadro cognitivo. Ou seja, basicamente, diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, uma fase leve a moderada. Lembrar aí que a gente vai abordar a memantina em outra aula, mas que nos estágios moderados a gente poderia adicionar a memantina ao uso dos inibidores. Isso aqui é uma atualização do PCDT de 2025, que o último PCDT lá de 2017 ele não previa isso. Então, essa atualização já autoriza que agora indivíduos na fase avançada eles possam usar a donepezila. E lembrar que aqui é só a donepezila. Galantamina e rivastigmina não estão aprovados no PCDT para uso em fases avançadas. Então, fase avançada é basicamente um CDR de 3, e se a gente for fazer isso através do mini exame do estado mental, a Mini-Mental entre 5 e 11 para aquelas pessoas com mais de 4 anos de escolaridade, ou o Mini-Mental entre 3 e 7 para aquelas pessoas com menos de 4 anos de escolaridade. Então,
diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, fase avançada, a gente está autorizado agora, a partir do final de 2025, a utilizar também a donepezila. E aí, já dando spoiler sobre a memantina, né, nas fases avançadas a gente pode adicionar também a memantina ou deixar só a memantina em monoterapia para essas pessoas. E quais seriam os critérios de exclusão para o uso dos inibidores da acetilcolinesterase na doença de Alzheimer? Então, basicamente, aquelas pessoas que têm intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação a qualquer conduta preconizada no PCDT mais atual vigente, que é o de 2025. A identificação da incapacidade de adesão ao tratamento, então aqueles indivíduos que você acha que não tem condição de fazer a adesão, não vamos usar. Evidência de uma lesão cerebral orgânica ou metabólica simultânea e não compensada. Insuficiência ou arritmia cardíaca grave. Alterações de condição cardíaca, tais como a bradicardia sintomática, um bloqueio atrioventricular, ou seja, um BAV de segundo ou de terceiro grau, síndromes do nó sinusal doente, asma ou DPLC grave descompensado. Então vocês estão vendo que basicamente patologias cardíacas mais severas e patologias pulmonares mais severas são contraindicações, são critérios de exclusão para o uso dessas medicações. E aí, lembra que a gente falou das particularidades da galantamina, que naqueles indivíduos com a doença renal crônica ou insuficiência hepática moderada, a gente teria que fazer um ajuste da dose para no máximo 16 mg dia. Então lembrar que formas, doença renal crônica já mais grave, ou insuficiência hepática mais grave, a gente não usa a galantamina. Então se a gente for fazer aqui um resumão geral sobre o uso dessas medicações. Então fase leve, moderada e grave. Então fase leve, um CDR1, a gente pode utilizar os inibidores da acetilcolinesterase, qualquer um deles, donepezila, galantamina, rivastigmina. Em fases moderadas, a gente pode utilizar qualquer um dos três, sozinhos ou com a memantina. E em fases graves, a gente pode utilizar somente a donepezila associada com a memantina ou somente a memantina. Então é importante que a gente entenda que a gente não está autorizado pelo PCDT a usar os inibidores da acetilcolinesterase em estágios de comprometimento cognitivo leve. E quando é que a gente vai suspender o tratamento dessas pessoas? Então, se você tiver pelo menos 6 meses depois do início do tratamento e não se observou melhora ou estabilização nenhuma, ou o quadro está se deteriorando, a gente vai orientar a suspensão por falta de benefício. Ou se o paciente tiver alguma intolerância ao medicamento, você pode inicialmente tentar trocar por algum outro representante da mesma classe, mas aí lembrar que naqueles estágios mais avançados, um CDR3, você não teria essa opção de troca, então é somente a donepezila. Então a gente vai suspender a galantamina e a rivastigmina se o indivíduo já tiver um exame do estado mental abaixo de 12, naquelas pessoas com mais de 4 anos de escolaridade, ou menor que 8 naqueles com menos de 4 anos de escolaridade, e na demência grave. Se a gente está falando de donepezila, a gente pode utilizar na demência grave, mas se achar que não está tendo nenhuma resposta, nenhum benefício, a gente suspende. E aí, chegando para o final da nossa aula, como é que a gente pode manejar aqueles efeitos colaterais? Então, voltando àquele slide inicial, só para a gente lembrar sobre os efeitos esperados com esse aumento do tônus colinérgico. Então, a gente vai poder entender aqui quais são os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais mais comuns dos inibidores da acetilcolinesterase: náuseas, diarreia, dor abdominal, perda de peso, agitação, insônia, tontura, cefaleia, dor de cabeça e tremores. E com a rivastigmina transdérmica, eritema e prurido local. E aqueles efeitos incomuns, então bradicardia, hipertensão, síncope, diaforese, dispepsia, cialorreia, incontinência urinária, ansiedade, confusão, fadiga ou astenia, sonolência ou inquietude, alucinações e até mesmo parkinsonismo medicamentoso. Isso é extremamente raro, mas está tudo isso relatado em bula. E aí, quando é que a gente tem que ter um pouco mais de cautela na hora de usar essas medicações, Então, um BAV avançado seria uma contraindicação, a gente não usaria. Uma insuficiência cardíaca descompensada, também extremamente
cautela na hora de iniciar essas medicações, de manter o uso. Uma DPOC é uma asma mal controlada, então lembrar que isso pode aumentar a secreção, broncoconstrição, vamos ter cautela no uso. Uma úlcera péptica não tratada, lembrar que isso vai aumentar a secreção gástrica ácida, isso pode piorar uma úlcera péptica. Pacientes com epilepsia descontrolada, cautela para o uso dessas medicações. E pacientes que já têm histórico de retenção urinária, então obstrução do trato por conta dos efeitos colaterais a nível de trato geniturinário. Então, manejo de efeitos colaterais específicos. Então, o primeiro deles, insônia. Então, a gente já dei a sugestão para vocês, principalmente com a donepezila, apesar da orientação em bula e no PCDT, sugeria começar à noite, mas tentar começar durante o dia. Geralmente, esse efeito de insônia ele tende a se resolver de maneira espontânea em 1 a 2 semanas, então, se possível, tentar manter o paciente em uso para ver se isso melhora espontaneamente. Lembrar que dentre os três, donepezila, galantamina e rivastigmina, a donepezila é o que dá mais insônia, então a gente poderia pensar em trocar por algum dos outros representantes do grupo ou fazer aquele uso pela manhã, como eu sugeri para vocês. Próximo efeito colateral, náuseas e diarreia. Né? Então, novamente, tente aguardar 1 a 2 semanas, porque isso tende a melhorar bastante espontaneamente nos pacientes. Mas, se não for possível, tiver muito intenso, lembrar que a gente poderia pensar na troca pela donepezila, que dá menos, ou pela rivastigmina transdérmica, que também dá menos. E quando a gente não consegue manter uma dose mais alta, lembrar que a gente pode tentar reduzir a dose. Mas só fiquem atentos para o que é dose terapêutica e o que não é. Então, por exemplo, não faz sentido eu trocar para uma rivastigmina, o paciente está usando galantamina, eu resolvi trocar para uma rivastigmina transdérmica e manter o paciente com um adesivo de 5. Isso não é dose terapêutica. Perda de peso. Então, perda de peso é outro efeito colateral possível. Né? Então, a gente sempre vai orientar que o paciente tenha um acompanhamento nutricional. Lembrar da possibilidade da gente associar aí talvez alguma outra medicação que tenha como efeito colateral o ganho de peso. Então, então, o paciente que tem um componente de depressão associado, vamos pensar na possibilidade de entrar com a mirtazapina, que a mirtazapina pode dar um ganho de peso. Então, a gente pegaria um efeito colateral da mirtazapina, que não necessariamente é um efeito adverso, e usaria aí para ajudar esses pacientes a manterem o peso. E se o paciente continuar perdendo peso, a gente não conseguir fazer esse controle do peso com essas medidas, associar a mirtazapina quando possível, acompanhamento nutricional, lembrar que isso pode ser um efeito de classe, né? E aí, infelizmente, a gente tem que suspender a medicação. Mas lembrar que um idoso com quadro demencial tem N motivos para perder peso, então sugestão de que façam a investigação dessas várias possibilidades antes de suspender a medicação. E em casos em que o paciente começa a apresentar bradicardia ou hipotensão, se for um quadro que esteja levando a sintomas clínicos e a gente não encontrar nenhuma outra causa, a orientação é que faça a suspensão dessa classe de medicações. E aí, para finalizar, gente, então, mensagens para levar para casa. Então, primeiro que os inibidores da acetilcolinesterase, eles constituem a base do tratamento sintomático da doença de Alzheimer. O seu uso está associado com uma melhora discreta, mas uma melhora dos sintomas cognitivos e de atividades de vida diária, de funcionalidade nesses pacientes. A gente sempre vai utilizar essa classe de medicamento, sempre, em pacientes fases leves a moderadas, né, do CDR 1 a 2 da doença de Alzheimer, exceto em caso de alguma contraindicação, e que na fase avançada, do CDR3, a atualização do PCDT de 2025, é que a gente está autorizado também a utilizar a donepezila nessas fases. Lembrar que os efeitos colaterais mais comuns são efeitos do trato gastrointestinal e cardiovasculares, né, são mais comuns, e que lembrar que existe a possibilidade, especialmente naqueles efeitos do trato gastrointestinal, do uso da rivastigmina transdérmica. Né? Ela costuma ser mais bem tolerada, mas ela tem um efeito, um custo bem mais elevado. Então, por favor, não prescrevam rivastigmina transdérmica para todo mundo como uma primeira alternativa, porque o custo dela é consideravelmente mais caro do que o custo, por exemplo, de uma donepezila.
Então, se a gente prescrever de forma indiscriminada para todo mundo, eventualmente vai faltar para quem realmente precisa. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Fico disponível para eventuais dúvidas e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o uso na prática dessas medicações.